Efluentcast é um oferecimento de Bellwater, soluções personalizadas para o reuso de água na sua empresa. Matrix, especialista no fornecimento de produtos e serviços para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Lovibond, há mais de 130 anos, é referência em soluções analíticas para a qualidade da água. BR Group Ambiental, referência em biotecnologia para soluções ambientais e produtivas. Olá, amigo do Efluent, seja bem-vindo a mais um episódio do Efluentcast. Estamos aqui novamente no nosso estúdio, aqui em 2026, aqui com o meu co-host Marcelo, e a gente conseguiu trazer novamente aquele convidado. Vocês já viram aqui, a gente falou sobre auditorias. Vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem esse episódio, caso não tenham acessado ainda, para a gente falar dos benefícios da certificação. Aquele benefício, além de ter o certificado, além de poder falar aqui, atende aos requisitos de uma norma, aí você pode escolher qualquer uma, ISO 9000, mas o que vai além disso, além da certificação. Aproveitar aí, antes de passar a palavra para o meu co-host, para agradecer a Inhoff App pelo apoio aqui ao Efluentcast. Então, por favor, se apresente para quem eventualmente não te conhece e apresenta novamente nosso convidado. Obrigado de novo pelo seu tempo. Olá, amigos do Efluentcast, muito bem-vindo a mais um episódio. Sou Marcelo Renkmaier, co-host aqui do Efluentcast, e hoje a gente está mais uma vez com um convidado ilustre, Fábio Thalasso, que é uma figuraça aí nessa área de qualidade, certificação, etc. E que, de novo, como o Augusto falou, né, voltem lá no episódio anterior e acompanhem o que o Fábio já trouxe de informação, e que agora vamos trabalhar um tema um pouquinho diferente. Então, mais uma vez, Fábio, muito obrigado trazendo essa experiência. O Fábio aí trabalha mais de 40 anos na qualidade, mais de 24 anos na área de consultoria, nessa área de qualidade, então certamente tem muita coisa boa para trazer para a gente, e agora vamos explorar esse assunto mais específico das vantagens, o que uma certificação pode trazer para uma empresa, além do certificado na parede, né? Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo ao Efluentcast, muito bom tê-lo aqui. O episódio passado foi fantástico e eu acredito que esse vai ser não menos que isso. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. E desculpa te cortar antes de você começar, dessa vez não conseguimos trazer a Kelly para a mesa, mas vamos ver se numa terceira oportunidade a gente consegue botar a Kelly sentada na mesa aí para conversar e tirar dúvida. Você saiu muito bem agora, porque eu ia abrir falando isso, né? Mais uma vez a Kelly fugiu da gente, né? Falei que na próxima vez o Carlos, né? O nosso cameraman lá. Isso. Falar pra ele pegar uma câmera, nós vamos entrar lá onde ela tá escondidinha lá. Escondido no backstage. Falar assim, ó, galera, essa daqui foi quem proporcionou, né? Esse início de parceria aqui, de bate-papo, né? Gente, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, né? Poder fazer parte desse bate-papo com vocês, ainda mais vendo o potencial de empresa, de parceiro que vocês são, né? Isso nos agrega muito valor e principalmente agrega muita satisfação quando a gente pode falar um pouquinho do que a gente trabalha, no que a gente ama, né? Para pessoas de credibilidade, pessoas que têm um espaço tão interessante como esse de vocês. Então, minha gratidão é imensa e sempre, com certeza, sempre eu vou estar à disposição de vocês. Mas, na próxima, só se a Kelly senta aqui com a gente. Ó, a responsabilidade. Vamos lá? Vamos lá. Cara, o outro episódio a gente falou muito sobre a figura do auditor, a postura, como se portar, mas a gente deixou um gancho para esse episódio que foi, você falou, a cultura da gestão, né? Então, eu acho que essa cultura, ela, como consequência, vai ter a ISO, talvez de uma maneira muito mais leve do que algumas outras empresas que querem só ter o certificado. Mas a ISO, ela é algo muito bem aceito no mercado. Então, não só por isso, quais os benefícios que a empresa ela vai ter por ter um sistema de gestão auditável ou em um nível de excelência que resulta numa certificação ISO? Porque eu entendo que, assim, por ter um diferencial tão grande de mercado, uma empresa ser certificada, né? Hoje muitas empresas que a gente conhece que fabricam equipamentos para tratamento de água, eles têm o maior orgulho de colocar lá, temos a ISO de qualidade, etc. Mas qual que é o benefício maior, assim, de você ter um sistema certificado? Não só por, tenho a certificação, mas o que isso implica mais, você que aí há mais de 20 anos acompanha as empresas e ajuda as empresas a chegar nesse ponto?
Legal, vamos lá. Se você me permite, eu vou começar um pouquinho Por para favor. as pessoas entenderem um pouquinho da história da ISO, né? Quando veio para cá. Até para a gente entender o impacto de uma certificação ISO, né, para o mercado de trabalho, a gente tem que entender um pouquinho o que a ISO causou no mercado empresarial e o que deixou isso de consequência para alguns empresários, né? A ISO, quando ela veio para cá, lá em, né, 84, né, 86, a gente começou a ouvir muito isso. Para você exportar, eu tenho que ter ISO. Para você fornecer para uma empresa de grande porte, eu tenho que ter ISO. Né? Principalmente a parte de exportação. Né? Você tem que exportar, se você não for certificado, você não Nem exporta, começa. nem começa a fazer isso. E isso fez com que muitas empresas começaram a ver uma oportunidade de negócio e resolveram certificar. Né? E como a ISO ela tem uma origem lá de fora, né? A cultura dos países lá de fora era que, a partir do momento que eu gero uma documentação onde eu padronizo os meus processos e todo mundo na minha empresa está ciente do que acontece lá dentro, né? Porque eu padronizei e coloquei um indicador lá, um gráfico, um indicador na parede. Então, do faxineiro ao dono da empresa, olha aquilo e fala: poxa, esse setor não está com um número legal. Todo mundo já tinha a cultura de praticar melhorias, né? Então, e isso começou a acontecer aqui, do pessoal gerar essa documentação. E eles entenderam o seguinte: a partir do momento que todo mundo está ciente do que acontece na minha empresa, eu sou certificado, eu estou legal. Eu posso começar a fornecer para grandes empresas ou até mesmo exportar. Só que qual é a diferença da cultura aí, né? Dos países, né? Europeu, enfim, né? Eles olham com uma forma de que eu não preciso ter uma cobrança, nada. A hora que eu vejo o indicador está padronizado, todo mundo já tem a cultura de melhorar. E o que aconteceu aqui? Né? Aqui, na nossa região aqui, né? América Latina e tudo mais, aconteceu que a gente criava esses indicadores e tudo mais, o pessoal falava: que legal, todo mundo está sempre certificado. Ninguém se preocupava em melhorar. Só se preocupavam, aliás, só olharam para o lado de que agora eu posso exportar, agora eu posso fornecer. E isso foi acontecendo no mercado meio que queimando um pouco a norma ISO, principalmente de qualidade, né? Que começou ao quê? Empresas com certificado ISO começaram a ter problemas no mercado, porque nós aqui não tínhamos a cultura da melhoria contínua. Então, nessa época, nós podemos falar que a ISO não era uma norma de qualidade. Todo mundo se falava em qualidade, mas não era, porque não tinha uma metodologia voltada à qualidade. E é por isso que a gente vê todas as normas, né? Seja a ISO 9000, que fala de qualidade, a 14000 de ambiente, né? Enfim, cada norma dentro do seu segmento, você vê sempre um pontinho ou uma barra um determinado ano, que são as revisões que a norma vem passando. Né? Então, ela veio lá de versão de 84, depois versão 2000, depois versão 2008, e a gente está aí na versão 2015, e começando a ter um estudo para uma nova versão aí, 25, 26, tá? Por quê? Porque ela veio sofrendo o impacto dessas ações, né? Que cada país tem a sua cultura, o seu jeitão. Então, o impacto legal e o que não é legal é analisado lá pelo IRCA, né? Que é o órgão que origina, que estuda, que forma, né? Todas as normas ISO que tem. E esse órgão vai melhorando, vem tendo outras exigências. Na versão 2004, ela ainda era uma norma de padronização, só com um pouquinho mais de exigência. Na versão 2008, começou a falar em melhoria contínua. Então, eu falo que em 2008, a norma da ISO, na minha visão particular, tá? Que eu gosto muito da área da qualidade, eu procuro, além de estudar, interpretar o que veio acontecendo com a norma e o impacto dela no mercado. 2008 começou a ter algumas exigências de melhoria contínua. Então, eu faço assim: a partir de 2008, a norma da ISO, para o Fábio, podia passar a ser chamada de uma norma de qualidade. Até então, era uma norma de padronização. Faça o que você escreve e escreve o que você faça. Se todo mundo está ciente disso, vai lá auditar, todo mundo está falando a mesma linguagem, independente de você jogar uma peça fora ou 50, né? Você tinha a certificação. Mas e a melhoria? Tinha? Não, então era uma norma de padronização, não de qualidade. Aí começou a ter. Na versão 2015, que é a que nós estamos hoje,
ela bate muito em cima de melhoria contínua. Só qual é a diferença da 2008 para 2015? Na 2008 se falava-se muito em melhoria contínua de processos. Na 2015 fala-se muito em melhoria de processos e pessoas. Então, para eu ter um processo bom e um produto bom, eu tenho que ter pessoas capacitadas. E aí, então, hoje, né, é um processo mais envolvente. Hoje a gente fala até que é uma mudança de cultura, né? E por que que eu estou falando isso, né, Marcelo, Guto? Eu estou falando isso por quê? Porque quando você me pergunta dos benefícios de uma certificação numa empresa, ela origina-se, esse benefício origina-se dessa visão que o empreendedor tem da norma da ISO referente a essas mudanças. Tem muito empresário que ainda na cabeça dele tá que é uma norma burocrática, que é muita papelada, que é pesada, que isso às vezes não é nem viável para a empresa dele. Outro olha e fala assim, não, eu quero ter a norma para eu poder fornecer para a empresa grande e poder exportar. Ainda a gente tem isso. E tem aquele empreendedor ou gestor que tem a visão que fala assim, não, eu preciso de um sistema de gestão da qualidade para que a minha empresa ande praticamente sozinha e eu, como gestor, dono do meu negócio, ou gestor, se eu sou, né, de um grupo de gestão da empresa, possa realmente gerir a minha empresa e ela rodar muito sustentável aqui no mercado, né? Então a gente enfrenta muito essas visões, tá? Então quando a gente fala do benefício de uma empresa é isso, a gente enfrenta empresas aí que querem ser certificadas. A gente chega lá, o cara fala assim, pô, Fabião, ó, reúne com a minha equipe aí, trabalha, mas eu não quero nem saber dessa papelada. Você fala, nossa, vai ser um processo difícil, vai ser um processo com muitas barreiras que nós vamos enfrentar, e todo o aproveitamento de benefício que uma empresa pode ter com uma certificação, ela vai aproveitar, exemplo, vai 50% disso. Né? Quando você tem um gestor que entende que a hora que ele resolveu colocar um sistema de gestão, a norma é mandatória, né? Até ele tem que respeitar os requisitos, né? Porque ele decidiu colocar uma norma de certificação. O benefício dele é totalmente diferente. Ele vai ter um proveito, vamos dizer assim, não vamos falar de 100%, mas 90% de um sistema de gestão bem implantado. Por quê? Porque isso está na cultura da empresa, está no DNA da empresa. Certificado ou não para ele, ser certificado foi um resultado de um projeto bem implantado. Então aí os benefícios realmente são muito grandes. Né? Então, é isso que nós mais enfrentamos quando você fala de benefícios, né? A gente pode falar que, tá bom, beleza, a empresa é legal, o cara é bacana e ele certificou, né? O que benefício tem para a empresa? Poxa, novos nichos de mercado, né? Uma menor barreira de entrada para as empresas maiores e tudo mais. Hoje tem empresas, por exemplo, que quando a gente fala maiores, não pensa em grande empresa, a gente está falando de empresa bem estruturada, uma empresa que a gente quer fornecer porque sabe que aquela é uma boa empresa, né? Então, o sistema para contratação de novos fornecedores e tudo mais, a primeira pergunta que o sistema faz para o comprador lá da empresa é: o fornecedor é certificado ISO? Se você coloca não, ele nem deixa você dar entrada daí para frente. Né? Então, ser certificado ISO é importante? Sim. Né? Mas quem implantou simplesmente para ter um certificado na parede, vai entrar nessa empresa para fornecer? Vai. Só que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Como é que vai estar? Tem uma coisa lá que chama índice de qualificação do fornecedor. Se você não tem um processo bem definido, se a qualidade não está no teu DNA, né? Essa visão sua de como dono da sua empresa, não é você ter uma equipe de talentos fazendo um bom trabalho, um processo produtivo moderno, né? Se você não tem essa visão, você vai começar, ou seu preço está fora de mercado, ou sua qualidade totalmente fora do mercado. E isso vai refletir lá naquele cliente que você conseguiu entrar por causa do selo da ISO. Né? Mas Então, depois você vai perder por... vai perder por uma ineficiência, uma ineficácia de gestão e de processo. Né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria emendar aqui na pergunta do Augusto, que quando a gente tem... Então, no episódio passado, a gente falou muito sobre essa trilha de formação do auditor, né? Dentro desses momentos diferentes, nós elencamos basicamente 2 aí, o auditor interno e o auditor líder, né? Como que esse cara pode ajudar sem necessariamente ser a certificação? Eu vi você falar muito de melhoria de processo, de algo que esse conhecimento da certificação ajuda, que vai além dessa questão específica da certificação ISO, né? Como que esses caras, esses 2 entes aí separados podem ajudar numa empresa nesse benefício
que a ISO vai trazer, sem ser essa questão De do ser selo que a gente certificado. colocou, ou mesmo talvez algo mais amplo, que é a questão da cultura, né? Que já vem. Tem que vir, eu imagino que sim. O cara que está na cultura dele, qualidade, meio ambiente, etc., ele vai vir com essa demanda. O que que eu faço para poder chegar até lá? Mas tem outros passos, tem outros momentos em que um auditor, ou essa formação, essa cabeça de auditor, vai te ajudar do ponto de vista de uma indústria, de uma empresa. Como é que tu enxerga na tua experiência, como é que isso acontece, ou pode acontecer, né? Para entender que talvez seja um mercado que esse cara da auditoria, que está formando um auditor interno, não está olhando só para certificação, mas talvez para outros serviços que ele pode oferecer, que também podem caminhar nessa linha. Bacana. O que a gente, por isso que eu fiz aquela colocação para você, né? Quando uma empresa quer ir para certificação, para ela usufruir de todo o benefício que a implantação de uma norma, do sistema de gestão faz, ele tem que entender que aquela certificação tem que ser um resultado. Por que que a gente fala que tem que ser um resultado? Porque demanda de uma série de ações, né, onde tem metodologias, estratégias, ferramentas que a gente chama de qualidade ou de processo, enfim, né, que são aplicadas nesse período todo, nesse executar, né, para resultar numa certificação. Ou não, tem empresas que pelo segmento dela a certificação não é interessante. Porque a certificação é um órgão certificador que vai lá, que você paga a auditoria de manutenção, né? É um sócio que você tem para ir lá te auditar, né? Essa que é a verdade, né? Ele é só melhor que o, né? Mas enfim. Então, o que acontece? Uma pessoa com esse conhecimento, ou de auditor, ou de um estudioso da norma, né? E é lógico, vai depender muito da cabeça da gestão também, em deixar essa pessoa trabalhar, né? Porque senão, esquece, né? Coisa quando a gente fala que é de cima para baixo, é de cima para baixo mesmo, né? O primeiro a dar exemplo é quem está lá em cima. Então, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento de pegar todas as informações quando ele está estudando um processo, né? Quer dizer, desenhando esse processo, desenhando um fluxograma, desenhando um organograma para saber as funções das pessoas que são mais capacitadas para colocar em cada momento de uma produção, em cada local de uma produção, você explorar melhor os conhecimentos, talentos para ter melhor resultado de produtividade, diminuição dos desperdícios. E quando a gente fala de desperdício, não é peça só não. O principal fator hoje de prejuízo numa empresa chama-se tempo. Então, você estudar um bom layout, né, você ter empresas com essa visão de processo de negócio, agrega muito valor, né, e deixar essas pessoas trabalharem. Eu dou muito exemplo de quando a pessoa vai levar um currículo na empresa, né? Você contrata a pessoa pelo currículo, aí você lê lá que o cara é PhD não sei o quê, tem cursos de melhoria, curso não sei do quê, curso não sei do quê, não sei do quê. Aí você contrata o cara, que ele chega na tua empresa, você põe ele de frente com você, qual é a primeira coisa que você fala para ele? Cara, aqui você trabalha assim, assim, assim. Para que você precisa de todo aquele talento do cara? Né? Então, não é bem por aí, tá? Então, eu vejo sempre nesse sentido um sistema de gestão. Né? As pessoas que estão ali podem agregar valor, mas a cultura da empresa tem que estar aberta a isso. Primordial. Vai lá. E quando você fala do estudo de processo, uma vez eu estava fazendo uma palestra numa faculdade e eu usei um termo assim, né? Eu falei que estar certificado é um resultado, mas um sistema de gestão bem implantado, ele é importantíssimo para a sobrevivência de qualquer empresa, independente do seu porte ou segmento. Eu falei assim, até mesmo um carrinho de pipoca. E aí foi legal porque o cara falou assim para mim, o senhor tá brincando comigo, né? Como um carrinho de pipoca? Eu falei, vamos lá, vamos fazer gestão no carrinho de pipoca? O cara falou assim, vamos. Eu falei, então vamos. Me permitam aqui contar uma historinha. Por favor, quanto mais história, melhor. Eu falei assim pro cara, eu falei, vamos lá, o cara vai sair com o carrinho de pipoca dele no domingo de manhã e ele vai ali de frente a uma igreja de um pessoal um pouco mais simples, de um bairro mais humilde, né? De um poder aquisitivo um pouco mais moderado. Então ele vai preparar o carrinho dele. Ele vai pegar o carrinho mediano dele, ele nem vai pegar o outro carrinho de pipoca Mega Blaster que ele tem lá, ele vai pegar o mediano nele, ele vai colocar uma pipoca mais simples, que custa lá R$1 ou R$2 de saquinho, ele vai colocar um suco, um refrigerante, uma bala, né? E ele vai colocar 2 ou 3 produtos diferenciados para começar a fazer um estudo do pessoal que está indo naquela igreja. E aí ele vai fazer, né, a gestão dele.
Ele vai estar lá anotando, opa, vendi uma pipoca dessa, outra daquela, um suco desse, um daquele, tive 2 procuras de um produto novo, com valor agregado melhor. Esse produto aqui que eu achei que ia ser bom, não vendi nenhum. E assim ele mantém o histórico dele lá por 2, 3 meses. Aí ele olha para aquele carrinho dele, que ele sai toda manhã naquele lugar mais simples, e ele já sabe qual produto ele tem que tirar, qual que ele vai agregar, quanto está dando de resultado aquele carrinho dele. Só que no domingo à noite, ele vai numa outra igreja, numa outra praça, com um pessoal de um poder aquisitivo diferente, de uma abordagem maior, melhor. Ele muda até o carrinho. Ele pega o carrinho dele, que tem lá até uma luzinha, um farolzinho, que tem não sei o que, ele vai colocar a pipoca dele que vai queijo, né, que vai bacon, que vai um pacote maior, um refrigerante diferente, e ele vai fazer o mesmo estudo de processo dele, para analisar os resultados, indicador dele e tomar uma decisão de como melhorar o negócio dele. Tem gestão no carrinho de pipoca ou não? Muito. Né? Então eu digo que isso, você colocar um sistema de Gestão, gestão... plano de negócio é um... Exatamente. Então você tem pessoas capacitadas a fazer isso. Qual é a sabedoria de cada empresa? Como identificar esses talentos e usar esses talentos e principalmente valorizar esses talentos. E aí que eu falo para você que a norma nessa mudança de 2015, né, quando veio para realmente ser uma norma de qualidade na minha concepção, é porque ela está olhando pessoas, processos, produtos, né, como um todo. Então, medição de satisfação do cliente. Todo mundo falava, eu preciso, quem compra o meu produto lá, eu quero ver se está feliz comigo. Hoje, na norma, a medição de satisfação do cliente é o cliente externo, mas principalmente o interno. Ele está feliz em vir para a tua empresa? Para ele dar o melhor dele para o resultado como um todo? Porque senão ele vai vir e vai fazer o trivial. Você entendeu? Então, isso é gestão. E é isso, como você perguntou, né, de quando as pessoas que estão ali podem agregar. É uma mudança de cultura. Se o empreendedor tiver a cultura, né, de usufruir os talentos deles para gerir o negócio dele, sistema de gestão perfeito para isso. E aí essa cabeça de auditor formado dentro de uma linha em que você está pensando numa norma, por exemplo, como a 9.000, que é a mesma lógica da 14.000, que é a mesma lógica da 45.000, Sim. que é essa questão da melhoria contínua, ele vai estar olhando, ou vai estar pelo menos com a mente mais aberta para poder trabalhar dentro dessa linha, de que eu ajudo a minha empresa não numa certificação necessariamente, mas eu Tudo ajudo que a a minha gente empresa fala na é melhoria. legal. Assim, tudo que a gente fala quando você está falando em consultoria, você faz, analisa e mede, ok? Uhum. Então, isso é consultoria. Faz, analisa, mede. Faz, analisa e mede. E faz um plano de melhoria. Eficácia dessa melhoria. Cabe uma pessoa que tem visão de auditor. Tá? Então, tem muita gente que fala assim, Fábio, mas qual que é a diferença de eficaz e eficiente, né? Eu falo que eu tenho que ter um monte de eficiente e pelo menos um eficaz. Porque o eficiente é pau para toda obra. É o cara que vai, que faz, tal, tal, tal. E o eficaz? O eficaz é o cara da perícia, né? Pegou fogo aqui. Vem todos os eficientes, são os bombeiros, apaga. Aí vem a perícia lá, que é o eficaz. O que causou? Vai buscar a causa raiz. Né? Então, é a mesma coisa de quando a gente tem uma pessoa com uma formação de auditor interno, que você pode usar para auditorias mesmo, né? Como você pode usar para análise de eficiência e de eficácia da ação tomada no plano de qualidade. Tanto que eu gosto de instruir, quando eu vou fazer auditores internos, vou formar auditores internos, para que eles tenham a mente e a postura de pessoas que venham a agregar, né, para aquele processo que ele está auditando, do que vem para pontuar. Uhum. Né? Que é diferente. Então você tem que tomar cuidado com quem você vai formar de auditor interno, senão você vai até fazer rinchas, briguinhas internas, né? Quando eu for auditar o setor daquele cara ali, eu também pego ele porque ele pegou o meu, né? Então, o objetivo não é esse, o objetivo é você levantar pontos de melhoria contínua e não conformidades, né? Então, são visões bem diferentes, mas que a visão do auditor dentro de auditor interno, dentro de um processo, ele fecha, né? A função dele é fechar eficácia das ações tomadas. Ou pelo menos medi-las. Foi eficaz? Sim ou não? Ou o quanto foi e o que faltou? Porque você pode tomar uma medida que ela não foi eficaz por completo, ela foi uma boa melhoria. E aí a gente abre uma sequência daquela melhoria, né? Para continuar o PDCA, né? Continuar melhorando ela. E aí o auditor acompanhando se aquilo está sendo bem feitinho. Bem feitinho ou não. Né? Então, isso é importantíssimo, a função de uma pessoa de visão bem treinada como um auditor interno, mas no sentido de levantar melhorias e não
focar. A gente sabe o que é uma não conformidade. O que é uma não conformidade, né? Tem muita gente com dificuldade de interpretar isso. O que é uma não conformidade? O nome fala não conformidade. Significa que está ruim? Não. Ela está não conforme. Agora, verificar até que ponto ela pode ser utilizada, ela não pode, ela pode ser utilizada como está, ou a gente precisa fazer um retrabalho nela, né? São os estudos mais aprofundados que a gente faz em função disso, né? Por isso que a gente fala, pontos a melhorar. Não conformidade, ela é ótima. Eu falo que quando um cliente meu passa por uma auditoria e às vezes é pego lá 3, 4, 5 não conformidades, será que eu vou certificar ou não? Vai, a gente faz o plano de ação, manda para o órgão certificador e certifica, é o normal. Mas eu fico muito feliz porque eu falo assim, poxa, o cara levantou 5 pontos de melhoria, eu vou conseguir melhorar ainda mais o processo para aquela empresa, entendeu? Então, essa visão de que nem tudo é o problema, que é um desafio grande para a gente também quebrar essa visão do... Porque quando Os olha, empresários. eu olho muito para essa visão não conformidade, pô, tá errado, tá tudo errado. É como se tivesse uma coisa que realmente não, a casa caísse. Não é. O nome fala não conforme, ela não está conforme. Mas vou jogar fora? Calma, só está não conforme, vamos analisar. E aí vem as ferramentas de análise de causa, né? 5 porquê, 5W2H, faz um brainstorm, faz um plano de ação, faz um Pareto, enfim, né? N ferramentas que a gente tem aí para se implantar na melhoria do dia a dia. Para chegar à conclusão de que realmente isso não serve, não dá para usar, ou pode ser usado sem nenhum problema como está, mediante um ajuste, alguma coisa, ou define-se um retrabalho que pode fazer, que depois ela é usada normalmente. Por isso que fala não conforme. Tanto que se você analisar um relatório de não conformidade, você vê lá, por exemplo, 10 peças não conforme. Aí você vê lá no final, tantas rejeitadas. Muitas vezes, né, a maioria das vezes você vê assim, tive lá, separei de 100 peças, separei 10 não conforme, 2 rejeitadas. Quer dizer, foi feita uma análise crítica, 2 foi rejeitada, não deu para usar. Mas essas 8 aqui deu. Funcionou. Né? Beleza. Então, ou fez um ajuste nela, ou fez uma adaptação, ou fez um retrabalho e ela ficou jóia. Isso é a mesma coisa desses itens não conformes. Exatamente. Né? O não conforme significa pode ser melhorado. Não pode ser jogado. Fora. Deve ser jogado fora. Exatamente, né? Diferente de quando você vai fazer uma RAC, né? Uma ação corretiva. Uma ação corretiva ela só acontece para realmente quando o negócio deu pau, né? Antigamente, na versão... Olha o que é a melhoria contínua, né? Na versão antiga da norma, quando você abria uma ação corretiva, depois você falava assim, agora eu vou abrir uma ação preventiva para ela não acontecer novamente. Hoje não existe mais isso. Hoje você tem uma oportunidade de melhoria no processo e isso só pode ser feito para algo que não aconteceu ainda. A partir do momento que aconteceu, é corretivo e pronto. Deu pau. Né? Não tem como arrumar aquilo. Então, fez a corretiva? Não tem preventiva. Por quê? Porque já aconteceu aquilo. Né? O nome fala preventivo, prevenir. Então, a preventiva é a visão do quê? E para algo, uma ocorrência em potencial. Não é que ela aconteceu. Então, a norma melhorou até isso na visão. Entendeu? O cliente reclamou. Nós vamos abrir uma preventiva? Não, cara. Você vai abrir uma ação de contenção, né? Para revisar os lotes, as coisas que estão aqui dentro. E vai fazer um plano de correção daquilo. E vai realmente pontuar uma ação corretiva. Tem como prevenir? Não, já aconteceu, você vai consertar. Mesmo você fala assim, tá bom, vou fazer uma medida para não acontecer de novo. Beleza, deve fazer isso, mas faz parte da correção. Ela não faz parte da prevenção, porque já aconteceu. Legal. O pessoal fala muito assim, qual é a dificuldade de eu... Então eu tenho dificuldade em ver preventiva? Não. Quando você faz um estudo de Ishikawa, da espinha de peixe, né? Tudo aquilo que deu como possível causa, mas não é a causa raiz... Elas não são causas em potencial? Abre uma preventiva em cima dela. Entendeu? Então tem como você levantar. É você utilizar as ferramentas de qualidade de forma correta. Que é uma pessoa com experiência falando, né? A simplicidade, tua cabeça aqui saindo fumaça, pensando as possibilidades. Porque, de fato, acho que acaba se criando um pouco no mercado, né? Que a não conformidade é o caos generalizado, mas não necessariamente. Não. Não necessariamente. Não conformidade hoje
potencial incrível de você aplicar, esticar, arrumar coisas em potenciais, fazer um plano de ação, depois aplicar o PDCA de melhoria contínua para você fazer aquilo melhorar sempre. Então você diminui os impactos que possam vir a dar prejuízo no processo, seja em tempo, material, pessoas, o que for, né? E também abre um plano de ação de melhoria contínua. Não conformidade se eu olhar para o lado dela, é uma coisa bacana você detectar uma não conformidade. A questão é saber o que fazer com ela. E a maioria das pessoas falou, não conforme. Cadê o problema? Não. Deu errado mesmo. A maioria, eu falo da visão do empreendedor e do gestor, como é diferente, né? Deu uma não conformidade que o cara fala, oba, beleza, vamos reunir a galera, oportunidade de aprender. Essa é a visão. Isso é cultura Isso é cultura. de melhoria contínua. Exato. É quando a gente faz essa diferença, né? É a diferença de quando você vai implantar um sistema de gestão de qualidade, né? Ou um sistema de gestão que seja uma mudança cultural da empresa e você usar desses resultados, e de quando você quer implantar simplesmente um selo na parede. Porque, voltando ali, porque a pergunta inicial do episódio, eu acho que vai muito nessa linha, né? A certificação, talvez ela traz uma metodologia para a pessoa seguir, para ela ter um playbook, um manual ali de opções, mas a cultura em si, da gestão, é para manter qualquer negócio em pé. Basicamente, assim, do que eu tô entendendo, Sim, né? Porque sim. se você tem ferramentas e a gente tem buscado cada vez mais aplicar isso no nosso negócio. A gente faz o serviço de consultoria ambiental. Tá, vamos ver o quanto que ele está trazendo de retorno, quanto que a gente está destinando de recursos para ele, quanto que a gente está destinando de tempo, se o cliente está satisfeito ou não, a gente está conseguindo entregar o que a gente está prometendo na proposta comercial ou não. E aí a gente tem o podcast, os conteúdos estão legais, estão dando visualização, e tudo isso acaba sendo ferramenta quando a gente tem um sistema de gestão para olhar com um pouco mais de carinho. Então, o que o meu concorrente está fazendo de conteúdo que eu não estou, que eu posso trazer para cá dentro da nossa visão, que eu posso incluir na minha consultoria para melhorar a satisfação ou melhorar o retorno. Seria Sim. mais ou menos essa pegada. Eu falo sempre para as pessoas assim, né? Eu dou o exemplo muito da área financeira, né? Que, esquecendo a parte de ISO e tal, não entra nessa área, mas só para a gente exemplificar aqui. Eu falo assim, se eu perguntar, né, para você, dono de empresa, quanto você faturou? Você sabe. Você vai lá, fecha o mês aí, deu X mil reais. Quanto você perdeu? Quanto você teve de pau ali, né? Quanto você perdeu? Teve tanto inadimplência, tanto de devolução, tá, perdi tanto. Beleza. E se eu perguntar assim para você, quanto você deixou de ganhar? É uma pergunta completamente diferente. Né? Você fala, como assim? Como eu deixei de ganhar? Eu vou ver lá em vendas, então, quantos pedidos não fechou? Esquece isso, Não é cara. essa. Não é essa. Vai ver lá sabe, os vãozinhos dos dedos? Vai lá ver lá no teu processo. Quanto você perdeu de tempo de levar uma peça para lá e para cá? O cara fala, pelo amor de Deus, tá me falando um negócio de 10 segundos. Quantas vezes no dia? 10 segundos, vezes 10, né? Vezes a hora, vezes 8 horas no dia, vezes 5 dias na semana, 30 dias no mês, né? Quantos dias no ano? Quanto deu aí, amigão? Bastante. Né? Então, e quem deixa você enxergar isso? Processo, gestão. Então, quando você fala assim, o que a ISO te agrega? Tá, então vamos dividir em duas coisas. A ISO, né, uma certificação. O que te agrega? Vamos lá, tem o lado posicionamento da empresa, para a gente fechar os olhos para isso, pelo amor de Deus, né? Não, tem um lado de você conseguir atender empresas de outro nicho, tem o lado de você, através dessa metodologia, ter equipe coesa, tem um lado de você vai participar de uma concorrência, você vai estar entre os privilegiados, de quando alguém te enviar um questionário de avaliação de fornecedor, pode ver que tem até a pergunta lá, né? Se você é certificado, me manda o certificado e pronto, não precisa nem responder o questionário. Você já vai ser homologado para começar a fornecer. Então tem todo esse lado que você não pode fechar os olhos para isso. É importante uma certificação da empresa olhando para o lado sustentabilidade da empresa. Mas como gestor, quando você fala em cultura, tem um lado da gestão que fala assim, poxa vida, vai solucionar uma pancada de problemas meus. Porque ela vê pessoas, processo, produto, melhorias, né? Ela vê tudo isso. Então, a partir do momento, independente de uma certificação ou não, se eu tenho isso aqui dentro, minha empresa, vou diminuir desperdício, vou diminuir impactos, né, de perdas, de tempo, vou ter uma equipe de trabalho se sentindo melhor dentro do ambiente de trabalho, uma equipe capacitada para realizar aquilo que realmente elas devem realizar. E se eu der oportunidade, ainda elas podem participar mais, porque se sentem bem aqui dentro.
né? Então, eu vou ter processos otimizados, né? A diminuição de todos esses desperdícios e tudo. Qual é o Eu falo que a certificação ela é um resultado, por isso que eu falo que é resultado. Né? O ganho que você tem é imenso, dependendo de certificar ou não, mas de um sistema de gestão bem implantado, os ganhos. E A eu gente posso, tem eu acho que a gente... um cliente, desculpa te cortar, para depois dar sequência, mas nesse exemplo, né, da gestão, eles têm um banho lá que eles tinham como padrão trocar 2 vezes por semana. Bom, 1 vez por semana. Então, chegava lá segunda-feira, trocava, ou chegava sexta-feira, trocava. Aí eles perdiam uma hora para esvaziar, mais 1 hora para encher, preparava a solução, e aí eles começaram a observar o processo como um todo. Aí chegaram na conclusão de que eles não precisavam trocar 1 vez na semana. Eles precisavam trocar conforme uma quantidade de peças. Então eles foram avaliando assim, passou 2.000 peças, não troquei, não precisei trocar essa semana, as peças estão boas, ainda estão boas. Beleza, então vamos segurar mais um pouco. Aí passou mais um número X de peças, continua bom. Aí assim eles conseguiram estipular, você só troca a água depois que passou X peças. Então eles economizaram tempo nisso de ir lá o operador, abrir válvula, esperar esvaziar. Cara, eles economizaram água que eles estavam trocando, eles economizaram produto que eles estavam colocando naquele tanque, tudo com uma análise de gestão bem aplicada. Uhum. Eu acho que, falando isso aí, me lembra um outro caso, a gente foi aplicar uma ideia de reuso, era uma empresa de maçã, e a gente fez o cálculo porque eles estavam tendo que trocar muita água, porque ela suja muito, né? Tá lidando com alimentos e você precisa ter uma água lá num padrão potável e tal. E a gente então implantou um sistema, fez um teste, implantou um sistema de recuperação dessa água, e então eles precisavam ter X menos trocas de água. E isso dava uma questão muito pequena em tempos de operação, mas no dia Uhum. isso gerava um tanto de caixas a menos de maçã que eram embaladas por causa dessa troca, né? E aí tu observa quando esse sistema de gestão não está na cultura, não está nesse processo, aquele número foi ignorado. E dava assim, o equipamento se pagaria em 6 meses, eu acho, 8 meses, ele se pagava. Por algum motivo, Só por não precisar da parada de da processo, parada do esvaziar e a processo e produção tal. que é seguinte. E aí, então, eu vejo que isso que você fala tem muito isso. E vou pro nosso exemplo agora, né? Eu acho que quando a gente tem essa cabeça de qualidade mais ativa, né? E aí a Kelly tem essa responsabilidade de ter trazido isso para dentro da empresa quando ela veio, que hoje a gente pensa um pouco diferente dentro dessa Sim. ideia. Muito Da mais. hora de contratar uma plataforma, e a gente chegou na plataforma lá, e que eu acho que posso falar o nome aqui, Nexacore, até porque top a plataforma, que a gente está agora aprendendo a lidar e tal. Cara, ela tinha todo o sistema de gestão que a gente precisava para. Então, Uhum. essa cabeça vem de uma ideia de que eu preciso controlar melhor. Antes nós estávamos fazendo o quê? Planilhando, buscando todas essas Sim. informações, e que agora a gente tem uma plataforma. Mas para mim isso é a cabeça de gestão que tu vai trazendo, que tem a ver com essa formação que tu tem numa área de auditoria. Sim. Então, para mim, essa relação, essa ficha caiu agora, né? Conversando contigo aqui, essa ficha caiu agora. A gente vai tendo esse processo meio que obrigatório para chegar nesse nível de gestão. Então, saio como é que tu falou, dono de empresa, Tem dono empresário, de empreendedor e empresa. gestor, né? Então, Exato. assim, a gente sair e caminhar nisso, e não importa o tamanho, eu acredito que a gente olhar para o mercado, Com a gente não é certeza. grande, mas a gente tem o tamanho suficiente, que eu acho que é qualquer, para você Tá crescendo e a gente pode ajudar a resolver seu problema com água, tá? Fique claro. fique ligado. Eu acho que a gente está crescendo nessa linha em que eu preciso ter isso para poder Uhum. continuar crescendo. Não importa o tamanho que eu tô, e é isso que eu estou me ligando, né? Que agora, não importa o tamanho, tu tem uma empresa de consultoria aí, e se tu não está olhando no teu sistema de gestão, seja ele de que Sim. forma for, e aí eu vejo que a auditoria, ou a tua formação em auditoria, a tua cabeça de auditor com a ideia da melhoria contínua, traz isso como um benefício, sabe? Sem E dúvida. eu queria enxergar, né, a tua opinião sobre isso. É a minha ficha que caiu aqui agora, conversando contigo. Eu vou te responder isso exatamente com um exemplo bem parecido com o que você deu. Só que, né, fator contrário aí. O cara não quis automatizar ou melhorar, né, o sistema da maçã dele lá, né? Eu tive um cliente, terminamos o projeto há pouco tempo. Na análise de negócio dele, nós vimos lá ele, para atender o mercado, uma empresa de marmoraria, né, ele teria que contratar mais umas 8 pessoas e aumentar um turno e tudo mais. E aí,
uma empresa que faz automação nessa área. Eu entrei em contato com a pessoa, ele tem uma máquina lá que você só corta numa medida assim, põe nessa máquina, pega a peça que você quer lá no final, acabada, pronta. Aí ele falou assim, Fabião, mas eu não tenho condição de investir nisso. Eu falei, ele tinha o dinheiro, mas ia tirar o caixa dele e reserva dele. E eu falei para ele, falei assim, vamos fazer uma análise de negócio? Vamos. Ele falou assim, eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí eu fiz para ele a conta de 8 funcionários, né? Alimentação, encargo e tal. Peguei a máquina, fiz uma negociação com o fornecedor da máquina, né? De uma entrada e um parcelamento. Falei assim, falo para todo mundo assim, cara, a melhor coisa do mundo, pedir. Uai, Concordo. o não, você não pediu, você já não tem o negócio. Então o não é praxe, é de graça esse, né? Vai, você escuta um sim, né? Então, o mercado do jeito que tá aí, tudo mais. Eu cheguei, fiz a proposta para ele, não discutir o valor dele. Falei, não vou pôr valor no teu negócio, nem chorar desconto. Que eu acho que se o produto for bem feito, realmente vai resolver muito problema do meu cliente. Só que eu consigo pagar com uma entrada de tanto e parcelado desse jeito. Não, mas aí tem que ver, cara, eu não vou discutir preço, só não vem me botar juro. Você estava me falando que era tanto parcelado em 6, 7 vezes e à vista era o mesmo valor, é sinal que sua taxa que era praticamente zero. Eu arredondei o valorzinho para você aqui que te deu ainda um piripaque para você ganhar e dividir em mais vezes. Então, não justifica esse juro que você está querendo colocar. Você tem que saber fazer o estudo do negócio e negociar isso. Ele falou, beleza, eu faço. Faz, tá bom, legal. Peguei o meu cliente, fiz continha com ele. 8 funcionários, quanto ganha cada um, um cargo, hora extra, férias, 13º, dor na unha, dor de barriga, né? A sobrinha da tia ficou doente, ventou, né? Funcionário tem tudo isso. Qual é o tempo de retorno desse seu investimento? Quantas pessoas você vai usar? Com tudo aquilo na máquina, ele usa 2 pessoas. Então, eliminou um turno, eliminou 6 pessoas, fizemos continha. Em 6 a 8 meses, eu fiz sobrando. Com 4 meses ele teria, uma coisa absurda. Mas eu fiz de 6 a 8 meses o tempo de retorno daquilo. Eu falei, qual é o investimento que você faz que em 6 meses, 7 meses você tem um retorno? Pô, não existe isso. É um payback fantástico, um negócio, né? Beleza. Cara, e aí, vamos fazer um negócio. Foi lá e fez o negócio, né? Não precisou desbancar a caixa de segurança dele, né? Porque a entrada estava dentro daquele limite possível dele. E o parcelamento, o que foi feito? Embutido no custo fixo dele, colocado no preço da hora de venda. Tá lá, tá até hoje lá, tá usando a máquina, tá aplaudindo, tá. Então é isso que eu falo que é Esse tipo gestão. de coisa possibilita até ele crescer de maneira mais sustentável. Isso é gestão, né? Aí vem a visão dos talentos que tem lá dentro. Ele tem um cara lá que nunca fez o curso de auditor, nada, mas parece um auditorzinho. Ô, viu? Aquilo ali não tá cortado legal. Viu? A fluxo da produção, se você inverter, você vai perder tempo. Ô, já dei olhada no que tem para cortar lá, 4, 5 produtos da mesma linha. Vamos colocar tudo na sequência, porque a gente já mata dessa cor de pedra para não precisar mudar. Então, quer dizer, gestor, deixa o cara trabalhar. Antes a cabeça como era. Não posso sair daqui da produção. Cara. Hoje ele faz a gestão. Tá curtindo até a filha dele que nasceu agora, tá lá sendo paizão, curtindo a filha, né? Então, por quê? Distribuiu funções, né? Deu o devido respeito e valor a quem tá lá dentro e monitora através dos indicadores de um sistema de gestão bem implantado. Então, ele mesmo até acabou virando o auditor do negócio dele. Né? E sempre que precisa de melhoria contínua, análise de negócio e tudo mais, ele dá uma ligada pra gente, a gente vai lá, participa junto com ele, faz um trabalho. Ele colocou isso como cultura da empresa dele, uma cultura que não tinha. Antes era uma cultura centralizada. Né? Então, esses são a cabeça dos empresários e das empresas que estão sobrevivendo e crescendo no mercado. Acho que a palavra-chave aí que a gente pode, né, resumir o episódio é essa questão da gestão, né? Sim. A auditoria e gestão estão muito Muito linkadas e que realmente pode trazer o benefício para o teu negócio, não importa o tamanho que ele seja. A mesma pessoa pode fazer os dois? Pode. Desde que ele entenda muito bem que hora ele tem que colocar qual boné. Né? Agora eu estou analisando o processo, fazendo um trabalho como se eu fosse um consultor. Né? Estou analisando, vendo que melhoria, aplicar qual ferramenta, fazendo um plano de ação, decidir. Vamos fazer? Vamos, legal.
Fez, aí põe o chapéu de auditor, vamos auditar, vamos verificar o resultado que aquilo deu, né? Vamos pontuar a não conformidade na visão de melhoria contínua, para que depois todo mundo bote o chapéuzinho de consultor de novo e trabalhe no PDCA, no Plano de Ação de Melhoria. E assim ele vê a hora certa de botar bonezinho de consultor, bonezinho de auditor. Então, internamente, você pode ter algumas pessoas com esse perfil? Sim, deve ter. Tá? Legal, muito bom. Deixa eu aproveitar o momento. Quais os critérios que você avalia para, por exemplo, criar os indicadores de maneira geral, assim? Tá. De maneira geral, até a própria norma tem alguns indicadores, né? Que já é uma norma de melhoria contínua, ela tem algumas coisas que a gente fala que sai de alguns procedimentos obrigatórios, né? Então, como ela coloca a melhoria contínua em cima de produto, processo e pessoas, alguns indicadores que a gente sempre coloca na empresa e até como mandatórios são esses. Por exemplo, a avaliação de competência do seu pessoal. Então, você desenvolve um organograma, desenvolve a descrição de carga e função, até se quiser adequar num planinho de carreira, beleza, deixa a galera contente, e depois você define critérios para você medir essa competência, né, que aí envolve os chás da vida lá, né, conhecimento, habilidade, atitude e tal, experiência, né, você mede isso e faz o gráfico, o indicador individual e depois da tua equipe. Em cima desses indicadores você trabalha com melhoria. Então, você tem lá indicadores de pessoas, indicador de processo, não conformidades que ocorrem, quantidade produzida versus não conforme. Você pode fazer eficiência de processo. Isso é uma dificuldade que a gente vê em algumas empresas. O pessoal olha assim, a sua empresa produziu? Ah, ela produziu a meta. Ah, tá legal? Tá legal. Eu falei, será? Porque produzir, né, é diferente de produtividade. E o que você tem que medir numa empresa é produtividade, não produção. Então você tá bom, então eu preciso levantar dados de eficiência de processo, né, que é o estimado e o realizado. Estimei fazer com tantas pessoas, tanto de material, em tanto tempo, né, e ter tal resultado. E aí, isso foi feito dentro disso mesmo? Se eu precisar usar mais uma pessoa, é prejuízo. Se eu precisar usar mais 10 minutos do estimado, é prejuízo. Se eu precisar ir fazer uma assistência no cliente e voltar, é prejuízo. Então, são algumas métricas que a gente coloca isso como obrigatório, né? Então, eu tenho que garantir tratativas de não conformidade, tratativas de ação corretiva, tratativas de oportunidades de melhorias. Você identificou X oportunidades de melhorias. O que você definiu que vai fazer? Porque você pode identificar, às vezes, uma melhoria que você fala, não é o meu momento. Beleza. Show de bola. Tem que implementar um software, uma máquina nova, agora não consigo, mas está o no investimento plano de ação que demanda, está no meu plano de ação, mas aguarda um pouquinho aí. Mas aquilo que você definiu fazer, então, você definiu fazer, está fazendo? Está dando prazo? Está te dando o retorno esperado? Então, são indicadores, né, de melhoria contínua e de sustentabilidade que a gente fala que são praticamente obrigatórios em toda empresa e até no momento de certificação, até a norma exige, né, alguns desses indicadores. E aí você tem indicadores e monitoramento. Indicadores, tudo aquilo que você põe meta. Monitoramento, tudo aquilo que você checa. Então, por exemplo, não conformidades. Eu vou cobrar não conformidades fechadas em cima de um período, vou por meta, ou eu vou monitorar? Normalmente a gente monitora. Por quê? Porque às vezes você abre uma não conformidade que a ação dela não fecha naquele mês. Tem ações que demoram 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Você tem que ir acompanhando para verificar a eficácia e aí fechar. Então eu monitoro para não deixar aquilo a perder de vista, né? Senão você vai continuar com aquele problema por quanto tempo, né? Mas então a gente define também o que é indicador com meta, né? E o que são monitoramentos, tá? Então a gente define para que a direção tem informações para gerir o negócio, para tomar atitude eficaz, né? Ah, mas em cima de pessoas. Você fez os chás lá, né? Competência, habilidade, né? Todo esse lance. Tá, então você vai olhar para a tua equipe e falar o quê? Ó, minha equipe, eu tô vendo que o gráfico, o conhecimento está um pouco baixo, que eu preciso proporcionar treinamento para o pessoal. Então você foca as energias e valor naquilo que vai te dar o resultado mais rápido, então você foca corretamente. Né, numa análise de melhoria de processo, né? Você falou, vou colocar, que nem esse cara fez, vou colocar 10 pessoas ou vou investir numa tecnologia? Então ele olhou pelo indicador histórico de manutenção, frota de carro, botei histórico por placa, né? Faz os indicadores. Cara, tá chegando uma hora que não vale a pena eu gastar no carro.
Vale a pena eu vender ele, dar entrada num carro, que mesmo que eu pague parcelado, mas eu tenho 5 anos de garantia. Como você consegue tomar essa atitude, parar de mandar no carro da manutenção, que na correria do dia a dia é tão prático, né? Para o carro ali, pega outro, né? Então, é tudo estudo de indicadores. Então, tem alguns que são... Tem um exemplo próximo da gente que nessa parte de gestão e indicadores é fenomenal, que hoje ele estuda a possibilidade de produzir a água dele, melhorar a O água, radiador do caminhão. porque ele foi vendo quanto que estava gastando em manutenção, o problema era sempre o mesmo, foi mapeando da onde vinha e está vendo como resolver para ver se é viável. O ramo de vocês tem muito isso, né, cara? Tem muito tempo. Você citou o exemplo do cara trocar água X vezes lá, né? Eu uso esse exemplo, aí eu chego à conclusão, Marcelo, que os cabelos brancos pesam, entrega a idade mesmo, né? Eu cheguei um dia pro cara e falei assim, cara, coloca nessa medição aí, coloca uma carta de CEP, né? O cara olhou pra mim e falou, mas CEP de quem? Eu falei, nossa, agora, né? Controle estatístico de processo, né? Não é o controle de endereço do cara. Né? Então, coloca uma cartinha de CEP, que o cara pode estar medindo, talvez, a impureza da água e vai, coloca limite superior e inferior, vai plotando o gráfico do CEP, vê a tendência de processo. Muitas vezes não é nem... É mais simples fazer isso. Que nem você falou, muitas vezes não é nem no volume de uma periodicidade, ou X peça, porque hora a peça pode vir mais suja, menos suja, mas sim quantidade de quantidade de partícula que ele encontra na água. Então, quer dizer, todo esse estudo de processo, você consegue focar energia, valor de investimento, mas através do quê? Indicador. Então, durante o desenvolvimento de um processo de certificação, né, a empresa que vai contratar uma consultoria tem que pensar até muito nisso. Espera aí, você vai mandar fazer da liçãozinha de casa para gente ou você vai participar do processo de implantação? Tá ali no corpo a corpo, no dia a dia junto, desenvolvendo, trazendo esse conhecimento da experiência de longo tempo que a gente tem para agregar valor no processo da pessoa, né? Então, obrigar a ter que tipo de indicador, a norma coloca alguns básicos, o que é igual para todo mundo. Pessoas, produto, processo. Você tem que medir isso e satisfação de cliente, interno e externo. Você tem que medir isso para estar legal. Fazer as auditorias e vai para a certificação. Agora, o que realmente vai agregar valor? Quantos indicadores eu vou colocar? Quantos monitoramentos eu vou fazer? Vai depender de uma análise crítica do processo bem feito para você não burocratizar, não amarrar demais e sim colocar os eficientes para levantar informações para atitudes, ações bem tomadas. É assim que funciona. Muito legal. E eu acho, da minha parte, assim, né, para fechar, quando a gente olha, né, e clientes que a gente atende, que efetivamente tem um processo de auditoria, ele não tem uma certificação, mas ele, por questão de cliente, é muito auditado. Sim. Né? E tu observa que, então, em outra situação onde isso não existe. Para mim, na minha experiência de consultor, nesses 20 e poucos anos aí, trabalhando nessa linha, sempre é mais fácil a gente fazer o nosso serviço ter valor, onde eu tenho um processo de auditoria, mesmo que não seja uma empresa certificada, do que naquela onde essa cultura não está por nenhuma forma implantada. Sim. Na minha sempre foi, de novo, olhando para trás aqui, na experiência, onde tinha isso, é muito mais fácil de você colocar essa ideia de melhoria. E a gente, como consultor, o nosso é ambiental, mas nessa linha fica muito mais fácil de você mostrar que ali tem uma oportunidade. Nós temos o case da maçã, né? 2 cases, né? Um que a gente falou onde isso não foi nem olhado e um outro onde está completamente sendo olhado. Sendo abraçado. Abraçado. Por quê? Essa empresa tem esse olhar da auditoria, esse pensamento na melhoria contínua e esse tique da gestão, um tique no sentido legal da coisa, já na veia, né? Já no sangue. Sim. Então, às vezes, olhar para isso, para mim, também E aí, se tu tá, Marcelo, então vou trabalhar só com empresas que têm essa linha? Não. Eu posso, como sim, uma ideia de consultoria e de implementar um sistema desse numa empresa, também no futuro, tornar mais fácil o meu... mais valorizado o meu trabalho, porque vai estar, de alguma forma, mostrando, né? Especialmente na nossa área ambiental, onde eu tenho já aquele... preconceito de que nós vamos lá para gastar com algo.
sabe? Eu acho que não, a gente tem muita oportunidade de justamente fazer o contrário, de poder tornar o teu processo mais tranquilo, né? A gente De fala, você hoje ter a gente tem resiliência eu ia falar hídrica, isso, a gente tem de usado você muita palavra ter de resiliência, né? Tem. ou simplesmente uma eficiência de processo. O cara que tem uma coisa diferente nessa área ambiental que dá para te fazer que não está olhando, porque justamente a tua estação de tratamento considera só custo. Mas se eu trocar A por B, será que não... Você puxar essa água da estação para algum ponto onde você não vai estar captando do poço. Hoje você gasta para tratar a água do poço, ou você está pegando da rede, vai deixar de gastar, que você está deixando de pegar do poço e da rede. Mais recentemente, vou usar a água da chuva para um sistema de refrigeração, onde eu tenho condutividade, dureza extremamente baixa, quando comparado a uma água de poço, que está ali com dureza alta, condutividade alta, muitas vezes. O que isso impacta? Quem está olhando para esse tipo de diferença? Exatamente. Sabe? E eu acho que daí essa cabeça de auditoria, esse pensar em melhoria contínua, pensar e olhar para o sistema de gestão, traz para a gente um ambiente diferente de negócio que a gente pode, eu acho que ainda tem muita coisa para explorar, especialmente aí nessa área ambiental que a gente mais atua, né? Sim. Me permita só fazer uma colocação aqui, Marcelo. Nós que temos uma empresa com essa cabeça, né, de agregar valor realmente ao dia a dia das organizações que nos contratam, que tem a necessidade do nosso trabalho, temos uma dificuldade, talvez a maior dificuldade nossa seja externar esse nosso objetivo, né? Porque a gente vê tanta gente indo para as empresas querendo, perdão da colocação aqui, né, receber uma mensalidade e tudo bem, né, do que entender que tem empresas como a nossa que assim como certificar, receber uma mensalidade sim é preciso e é necessário, mas é um resultado fruto de um trabalho bem feito. Né? Então eu falo que a maior dificuldade nossa hoje é isso, é entender que a gente vai numa empresa para participar do dia a dia dela, né? Agregar valor ao dia dela. Soluções eficazes, soluções com investimento estudado, né? Não, se o cara vem aqui falar que colocar uma máquina de $10 mil, é fácil falar isso. Não, gente. Não é do bolso dele, né? Às vezes cai muito nisso. Cai muito nisso. O resultado de $10 mil tem que ser a hora que mostrar depois, tem que mostrar o que a gente consegue fazer no processo dele, né? Empresas que não querem ter o certificado na parede, a gente enfrenta uma situação do cara que quer se reorganizar, simplesmente por se reorganizar, e o cara que não. Fabião, eu quero implantar um sistema como se eu fosse certificar, só não preciso de certificado, né? Então a diferença é enorme dos resultados que a gente consegue. Porque o cara que simplesmente fala que precisa se reorganizar, às vezes a barreira do negócio é ele mesmo. E tudo que você leva de novidade, de motivação, de mudança, Não serve. né, não serve, porque não vem de cima para baixo. E aquele cara, que nem esses dias eu participei de uma cotação assim, um cara falou assim, eu sei do meu negócio, eu conheço o meu negócio, eu estudo economia, eu sou formado em marketing com especialização em economia, com pós em financeiro. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui, né? E aí ele foi muito legal, que ele falou assim, o meu negócio chegou num patamar de que ele é bom, ele é sustentável, ele é rentável. Aí eu pensei de novo, falei, agora que eu não sei porque eu tô aqui mesmo, né? Ele falou assim, cara, mas meu limite acabou, estagnou, né? Aqui, cara, eu preciso de uma cabeça que me ajude a pensar com outro olhar. Falei, pô, análise de plano de negócio, análise de processo mais a fundo, pode sentar lá junto com o seu pessoal. Eu vou lá com você, não, põe uma mesa lá no meio do processo, lá, mas falei, pô, arrumei não é nem mosca. A gente fala que mosca branca é um processo raro. Eu falei, arrumei uma mosca transparente aqui. Ou mosca branca de olho azul, Isso, que é mais raro. mais ou menos por aí. Então, assim, é gratificante quando você vê isso, e é mais gratificante aí na hora que você vê o resultado. E eu acho que esse caso que eu te falei do auditor interno, ISO 22000, né, que a gente falou no episódio anterior, e que o objetivo era implantar. Eu lembro que era uma indústria metalmecânica, de uma visão muito antiga, e aí um dos donos, que era o que mais mandava, assim, eu falava para ele, o senhor tem que colocar a touca, porque, né, como é que o senhor vai para dentro do processo sem colocar a touca, e nós estamos pedindo que todo mundo coloque a touca pela questão da certificação. Daí ele falou assim, eu só vou colocar a touca o dia que uma embalagem de tal e tal cliente entrar na outra ponta lá. Enquanto isso não acontecer, eu vou passar para dentro do processo como eu sempre fiz, né? Resultado resumido, a gente conseguiu, vamos dizer assim, colocar um requisito mínimo para que aqueles clientes pudessem entender que a gente seria uma possibilidade de fornecedor para ele, mas não deu tempo, a empresa faliu logo na sequência, né? Por uma cabeça fechada de não olhar que o mercado estava olhando diferente para aquilo que precisava. Então,
tem que olhar para isso. Talvez esse barco a gente precisa abandonar muitas vezes, né? Porque se não tem a É. cultura, se não está vindo algo de cima para baixo, né? Realmente, talvez o caminho vai para um lado meio ruim aí. Isso eu posso citar tranquilamente aqui, né? Uma figura que eu tenho como meu amigo, meu cliente até hoje. Eu conheci antes de ter a consultoria, eu tenho 24 anos de consultoria, são 27, 28 anos de amizade. Eu fiz um trabalho antes de ter a consultoria na empresa dele, e por quase 3 anos, por melhoria de processo. E ele falava assim, não, eu vou deixar você trabalhar à vontade, mas eu sei lá se isso aí dá certo. Eu falei, mas você vai apoiar? Ele falou, vou. Eu falei assim, então você gosta de pescar? Ele falou, gosto. Eu falei assim, ainda você vai pescar, poder ficar uma semana, 15 dias da sua empresa, e você vai poder monitorar tudo isso e tá de cabeça tranquila. Ele falou assim, bom, até se fazer seu trabalho a gente chegar num patamar bacana, eu acredito, mas isso que você tá falando, eu duvido. Eu falei, eu amo quando alguém fala duvido. Né? E até hoje, César, né, o dono dessa empresa, chama-se ITE, né? A ITE, ela faz placas profissionais, máquinas profissionais, identificação de máquinas profissionais. Tudo que você vê num torno, numa máquina de identificação, em inox, acrílico, o pessoal da ITE faz lá, muito bom, são especialistas nisso. E até hoje ele fala assim, ô gordinho, quando você vai pescar comigo, né? Porque hoje ele fala assim, uma das coisas que eu mais faço é ir pescar, né? No bom sentido que ele está querendo dizer, a empresa dele está monitorada, todo mundo que está lá dentro sabe o que Indicadores bem faz, definidos, eles têm os processo. indicadores já definidos, maduro, né? Os indicadores dão informação para a tomada de ação, ele limita hoje o horário dele até de ir para lá, ele mesmo fala, não desço muito na produção, porque eu vou atrapalhar os meninos trabalhando, né? Então, ele é um cara que ele passa na fábrica, hoje ele dá mão para todo mundo, ele cumprimenta todos os funcionários dele. Né? Um mocinho que faz café, então dá dó dela, que ele judia, ele brinca, ele tira um sarro, né? E ele fala que hoje ele consegue ter qualidade de vida. O dia que realmente ele quer ir pescar, né? Tem um rancho em Auriflama ali, o dia que ele quer dar uma esticada lá, ele pega a esposa dele, pega os amigos, ele sai na quarta, quinta-feira e volta na segunda e terça. Mas ele recebe, hoje ele investiu do jeito certo, que hoje ele recebe no celular dele os indicadores, o que está acontecendo, o que não está, né? Então, assim, é muito bacana você ver uma pessoa, né, com tantos anos de empresa, com aí uma idade já, né? Mas que ele abriu a cabeça, ele rompeu, falou assim, ou eu melhoro, ou eu invisto do jeito certo, ou eu faço gestão do meu negócio. Ele tem três CNPJ, 3 empresas, 2 delas são certificadas, outra não, porque atua no mercado que não precisa, mas ele fez questão de implantar o sistema de gestão de qualidade em todas. O sistema de gestão está lá em todos, os mesmos indicadores, a mesma cobrança, as mesmas reuniões de análise, tudo ele faz, porque assim, cara, é isso que faz o meu negócio crescer. Usando como estratégia, não necessariamente como Exato, uma certificação ou Uma obrigação. Ele eu posso dizer tranquilamente, né, o César, a Evelise lá, do pessoal da IT, posso dizer tranquilamente que eles saíram do patamar até de empreendedores hoje eles são gestores. Muito legal. Né, eu tenho essa tranquilidade. Né? Então, assim, é muito bom você ver quando vem de cima para baixo, porque assim, ó, entendi porque eu devo fazer no sistema de gestão. Certificar ou não? Um resultado. Outros 500. Né? Ter um olhar clínico de uma pessoa como se fosse um auditor interno, ter definido que eu preciso de melhoria, que eu preciso mudar, fazer análise dos meus investimentos. Então, se eu não tiver isso hoje, eu não sobrevivo nesse mercado. Né? E o cara que não tem essa cabeça, ele sempre coloca a culpa em alguém. Uma hora é o concorrente, uma hora é o governo, uma hora... Que isso cause um impacto na gente, que judia, né? Hoje a gente está entrando aí numa nova reforma tributária, um ponto de interrogação enorme, né? Que pode dar uma dor de cabeça, já está dando dor de cabeça para um monte de gente. Mas se a sua empresa está sustentada em processos, em pessoas, em produtos, você vai focar a solução para isso agora. O restante você não precisa mais. O duro é que muitas empresas estão falando o quê? Mais uma coisa para eu me preocupar. Sinto muito, né? Mais uma coisa para você se preocupar. Mesmo. Né? Então, assim, legal. Esse é o caminho. Gestão é isso. Massa. Eu tenho uma última dúvida para este episódio. No próximo terei mais dúvidas. Cara, a gente falou muito A disso. primeira dúvida sua do próximo episódio é: Kelly vai estar aqui? Vai, não. Nós vamos ter um tempinho aí para convencer ela. A gente falou muito dos benefícios e acaba que eu, pelo menos, chego na conclusão de que a ISO ela é resultado de uma cultura. Sim. Então, no início, talvez acaba mudando um pouco a pergunta, que é os benefícios de uma cultura de gestão. E aí entra como um dos benefícios ter a certificação. Mas, saindo um pouquinho disso, para uma pessoa
que nem você que está fechando aí 40 anos de qualidade. O que é qualidade para você? Qualidade, cara, é tudo aquilo que você sente que te faz bem. Tá? A qualidade, ela tem que estar intrínseca, né? A gente fala que uma Ferrari tem qualidade? Tem. Um Fusca tem qualidade. Qual é o teu momento, né? E o que você precisa para chegar naquilo. Chegar num lugar, os dois levam. Um te leva com um determinado tempo, né? Um determinado, mas os dois levam. Uhum. Então, qualidade, ele se resume exatamente nisso, né? É o que eu necessito naquele momento e o quanto isso está me atendendo. Então, a qualidade, ela é um fator intrínseco, ela tem que ser sentida. Qualidade não pode ser imposta, ela tem que ser sentida. Você quer ver um exemplo? A gente olhar para uma xícara dessa. Você pode olhar e falar que tem uma determinada qualidade ou não tem qualidade, né? E eu posso achar que é maravilhosa, cara, me atende totalmente. Então a qualidade, ela é intrínseca, ela tem que ser sentida. Qualidade é tudo aquilo que eu sinto e não tudo aquilo, né, que simplesmente alguém me impõe, tá? Tanto que, vou te dar um exemplo simples, qualidade, para norma, para você fazer uma sistema de gestão. O que você tem que atender? Os requisitos do cliente. Primeiro item da norma é análise crítica, né, dos requisitos do cliente. Uhum. Então você tem os requisitos da norma, que aí obrigatoriamente você tem que atender, senão você não é certificado. O que é mandatório acima da norma? O requisito do cliente. Então você faz análise crítica para ver se você pode produzir esse copo com todas essas logos maravilhosas aqui dessa galera top. Certo? Então, tenho condição de fazer ou não tenho condição de fazer? Tenho condição de fazer. Você fez análise crítica. O que teu cliente espera? Que você faça isso e faça bem feito. Qualidade para ele é sair desse jeito aqui. Como qualidade para quem comprou essa xícara é ter ela desse jeito aqui. Então, qualidade é tudo aquilo que é sentido de forma satisfatória. Massa, perfeito. Perfeito. Fechou chave de ouro. Minha parte tá entendido, 1 hora de papo, É. muito bem aproveitados que passaram. Muito bem aproveitado. voando. Passou rápido, espero que tenha passado rápido para você aí também, que está nos assistindo, nos ouvindo, porque foi, para mim, muito legal, caiu muitas fichas, me fez refletir sobre várias coisas, espero que quem esteja aí nos escutando, né, nos vendo também, tenha feito, eu não tenho dúvida que esse papo, eu acho que causou esse tipo de pelo menos uma pulguinha atrás da orelha para o cara Com pensar no que certeza. está fazendo no dia a dia. Eu tenho certeza que isso fez muito sentido. Então, muito obrigado, Fábio, por essas aulas, né? Tanto no primeiro episódio quanto agora, que eu tenho muita convicção aí, ajuda quem está nos acompanhando, quem está buscando uma ideia de conhecimento. A gente falou de um assunto que não é o nosso dia a dia, mas Ainda espero que seja. espero que seja logo muito mais nosso dia a dia do que ele foi até hoje, mas ao mesmo tempo que eu percebi o quanto ele é o nosso dia a dia. Sim. Nos 2 episódios, o quanto é o nosso dia a dia e que eu não tinha essa visão até fazer esse episódio. Então, Trouxe uma visão diferente do que é uma visão muito mais ampla do que é a ISO, né? Não só e um eu acho que certificado, um processo, né? esse é um ponto que a gente está sempre buscando com os convidados. A gente tem a feliz, né, sorte de sempre ter isso, que é aqui do lado de cá aprendendo alguma coisa que a gente não tinha ainda, né? Não estava disponível. Talvez até a gente fazia, mas não tinha se dado conta. Não importa, mas quem está do outro lado trazendo essa visão, né? A gente estando aqui como de fato um aluno do que o convidado nosso está ensinando. Hoje foi mais uma aula dessa, aprendemos um monte de coisa, então eu tenho, né, certeza e espero que isso aí tenha servido para você que nos acompanha também. Com Esse certeza. é o nosso grande objetivo. Obrigado novamente, cara, pelo seu tempo, pelas suas palavras e principalmente pelo seu conhecimento, que era isso até que a gente queria como pagamento que eu te falei lá no WhatsApp. Esse cara vai vir aqui que o pagamento é o conhecimento, né? Eu acho que tudo isso que a gente entrega para quem está escutando a gente vale todo o investimento que a gente tem em estrutura aqui, porque é uma aula para a gente sai transformado de cada episódio e obrigado mesmo que foi. Não, que isso. Eu que, mais uma vez, né, fico honrado de estar aqui com vocês, agradecido mesmo pelo convite. Assim como bem colocado, né, Marcelo, a gente tem uma dificuldade muito grande de externar essa forma correta com que a gente procura trabalhar no mercado, a forma ética,
fazer com que o empresário também entenda que o que a gente leva de solução não é só gasto, tem um porquê, tem um benefício lá no final da história, né? E que a gente é uma empresa diferenciada no mercado. Então, essa oportunidade que vocês abrem aqui é incrível, é fantástica, né? Eu sempre vou estar à disposição de vocês, né? Para quem curtir aí esse trabalho da gente, esse bate-papo nosso, né? Pode encaminhar a pergunta para vocês, pode passar o meu contato, se precisar, né, para a gente ajudar em alguma coisa, e mandar alguma informação, mandar alguma ideia. A gente não está aqui falando só em negócios, não. De repente alguém tem uma dúvida lá na empresa, que bate um papo com a gente, ou hoje, né, tem a tecnologia aí, faz uma call e tal, a gente consegue ajudar com uma solução. Isso já é um prazer enorme, né, da gente conseguir agregar a vida ao dia a dia de alguém. Então isso já particularmente me deixa muito feliz. Então parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por essa estrutura maravilhosa, né? Obrigado mais uma vez. E que pena que a Kelly fugiu da gente. Podia fechar sem essa. Na próxima a gente vai conseguir. Obrigado, que Deus abençoe muito vocês aí. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Pessoal, então fiquem ligados. Como vocês sabem, cada 2 semanas pelo menos aí a gente tem um episódio do EfluenteCast, aí o seu podcast sobre tratamento de água efluentes, e agora sobre auditoria também. Valeu, fique ligado. Até a próxima. Valeu, gente. Até o próximo. O EfluenteCast é um oferecimento de Bellwater, soluções personalizadas para o reuso de água na sua empresa. Matrix, especialista no fornecimento de produtos e serviços para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Lovibond, há mais de 130 anos, é referência em soluções analíticas para a qualidade da água. BR Group Ambiental, referência em biotecnologia para soluções ambientais e produtivas.